Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho, estamos diretamente aqui da Lai Concurso, na capital do Mato Grosso. Nós gravamos essa aula especial para você de Lei Orgânica do Distrito Federal e chegamos ao nosso título final, chegamos ao título 7 da Lei Orgânica, que é o título realmente que cai, os títulos que a gente está estudando, os títulos que realmente caem na prova, ok? Vamos falar sobre da política urbana e rural, vamos falar de plano diretor, vamos falar de várias hipóteses a respeito dessas pontuações onde vão se prender a política urbana, agrícola do Distrito Federal. Vamos dos artigos 312 até o 349. Deixa eu mostrar para você a nossa planilha, onde nós estamos e para onde queremos chegar. Começamos lá do 312, vamos falar sobre das disposições. Vou falar de política urbana, depois plano diretor, sistema de informação, dos instrumentos, sistema de planejamento, habitação, saneamento, transporte, política agrícola e, ao final, da política fundiária e do uso do solo rural do Distrito Federal. Fecha aí o seu Facebook, guarda seu celular lá na sala, lá no quarto, lá desligado, fica comigo aqui, papel e caneta e vamos embora. Olha só, capítulo 1º. 312 ao 313, fala assim, vamos lá, fala assim o 312. A política de desenvolvimento urbano e rural do DF, observado os princípios da Constituição Federal, ok? E as peculiaridades locais e regionais, tem por objetivo assegurar que a propriedade cumpra a sua, função social, grifa, e vamos falar um pouquinho sobre isso, função social. E possibilitar a melhoria da qualidade de vida da população mediante, aí vem trazendo as suas metas. Olha só, função social, você sabe que você sabe, né? Você pelo menos pensa que sua propriedade é sua definitiva para sempre. Não é, tá? A propriedade é um direito de primeira geração, primeira dimensão, mas ele não é absoluto. Ou seja, a sua casa, o seu imóvel rural, depois da mudança, de uma guinada que nós tivemos com a Constituição de 88, onde nós passamos de uma ideia de, digamos, elevar a propriedade e baixar os direitos fundamentais, diminuir os direitos à pessoa humana, e agora, com 88, tivemos um aumento de guinada da pessoa humana e diminuição dessa ideia de propriedade urbana, propriedade rural, nós tivemos que o seguinte, a sua propriedade, ela não é absoluta. Ela tem que cumprir um papel social, ok? A sua propriedade não é só você, eu comprei a minha casa aqui, eu faço dela o que eu quiser. Eu vou deixar aqui abandonado, vai encher de mosquito aqui, de dengue, mas é meu, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Eu tenho a minha propriedade rural e aí vou plantar maconha aqui. É minha, ninguém pode meter. Não é isso, ok? Então, você tem que entender que a propriedade rural, a propriedade, assim, o direito de propriedade, é um direito relativo, não é absoluto. Primeiro passo é esse. Então, a propriedade é sua, desde que você cumpra o quê? A função social. Professor, mas eu tenho escritura. Não interessa, tá? Não interessa. O que interessa é que a sua propriedade tem que cumprir um papel, uma função social. Beleza? Gravou isso? Diante disso, a gente vai falar sobre essa função social, como digamos, quais seriam as metas a serem cumpridas. Vamos lá. E aí estou falando sobre a política de desenvolvimento urbano e rural do DF, e ela tem que trazer o quê? Essas qualidades de vida mediante o quê? Adequada distribuição espacial das atividades socioeconômicas e dos equipamentos urbanos e comunitários de forma compatível com a preservação ambiental e cultural. Então, tem que ter essa distribuição correta da propriedade, distribuição correta dos conjuntos habitacionais, ok? Integração das atividades urbanas e rurais no território do DF, bem como os destes, com a região geoeconômica e, em especial, com a região do entorno. Bacana? Estabelecimento de critérios e incentivos fiscais e as atividades econômicas. Participação da sociedade civil no processo de planejamento e controle do uso, ocupação, parcelamento do solo urbano e rural. Valorização, defesa e recuperação da proteção do meio ambiente natural e construído e proteção dos bens e valores históricos, artísticos, cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis, em especial, do conjunto urbanístico de Brasília e, por fim, o uso racional dos recursos hídricos para qualquer finalidade. Então, tenho essa banco de metas a serem atingidas, a serem planejadas, a serem condicionadas para o bom desenvolvimento urbano e rural do DF, beleza? A lei orgânica ainda fala, as entidades filantrópicas que desenvolvem atividades de atendimento a menor carente, então vamos grifar,
Quem que são entidades filantrópicas? Beleza, vamos grifar. Menor carente, ok, primeira. Idoso, segunda. Ou portador de deficiência, nós já falamos isso, que não é portador, pessoa com deficiência, na última aula nós já falamos sobre isso. Declaradas de utilidade pública, terão, ok, tem que ser declaradas de utilidade pública, terão atendimento prioritário na obtenção de terrenos, olha que maravilha, terrenos, para sua instalação em áreas reservadas a entidades assistenciais. Bacana. O que está dizendo a nossa lei orgânica? Que aquelas entidades que trabalham com filantropia, atreladas ao menor, à proteção ao idoso, à pessoa com deficiência, e elas declaradas de utilidade pública, terão o quê? Prioridade. Prioridade no atendimento para quê? A aquisição, obtenção de quê? De terrenos para sua instalação a áreas reservadas a entidades assistenciais. Beleza? Então tá bom, então já anota no caderno, isso aqui é importante, beleza? Anota, põe uma certinha aí, deixa guardado. Vamos evoluir. É dever do governo do DF, nos termos de sua competência, em caso de utilidade pública, em interesse social, efetuar, olha lá, desapropriações. Olha, eu acabei de falar para vocês, desapropriação. Desapropriar o quê? Bens destinados a uso comum especial em áreas urbanas, ok? Assegurar o direito de claro, desapropriação dos bens destinados ao uso comum e especial em áreas urbanas, ok? Então, pode chegar ao ponto do Estado, do governo, do DF, desapropriar um terreno para que seja aplicado o quê? Uma área de uso comum do povo, um parque, ou uma situação, uma praça. Beleza? Mas, nesse caso, eu vou ter que reverter para o cidadão que comprou a casa, que comprou aquele terreno. E aí, a lei fala que assegura o direito de indenização. Beleza. Indenização por benfeitorias e cessões dos titulares de arrendamento ou concessão de uso, quando for necessário a execução do sistema de abastecimento de água, energia elétrica, esgoto sanitário, controle de poluição, proteção a recursos hídricos, criação ou expansão de loteamentos urbanos, ok? Então, quer dizer que eu tenho que, para um uso comum, para a ideia de uso comum, eu posso desapropriar para o interesse destinado ao uso comum ou uso especial, para o interesse público, ok? Benfeitoria, indenizando o quê? Benfeitorias e cessão de títulos que tiverem, quando for necessário essa desapropriação, a execução de sistema de abastecimento de água, ok? Para que seja realizado feita uma cisterna, sei lá, num determinado local. Energia elétrica, esgoto sanitário, controle de poluição, tudo isso poderá efetivar o que? A desapropriação daquele bem, para que possa, sim, ser aplicado. Entendemos isso? Beleza? Desapropriação para o interesse público, nesse caso, de situações de energia elétrica, água. É claro, nesses casos eu preciso ter o quê? Indenização. Existe alguma hipótese, professor, onde eu tenho a retirada do bem e eu não pago para o cidadão alguma indenização? Eu exproprio essa propriedade? Tem. A Constituição determina isso, tá? A Constituição determina isso nos casos onde a Justiça determinar o local, declarado pela Justiça, por exemplo, utilizar o terreno, uma fazenda para plantar maconha, ok? Ou trabalho análogo a escravo. Nesses casos, poderá ser expropriado, aí nesse caso não tem indenização, que não é o nosso caso aqui, viu? Em nosso caso, para bens, digamos, necessário utilização do sistema de abastecimento de água, eu tenho que fazer a desapropriação, e nesse caso eu tenho o quê? Indenização. Bacana? Fechamos o capítulo 1º, vamos para o capítulo 2º da política urbana. Saímos das disposições gerais e vamos falar da política urbana. Artigo 314 até o 315. Vamos embora. Fala assim a nossa política urbana. Vamos lá. Fala assim, a política de desenvolvimento urbano do DF, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo. Qual é o objetivo da política de desenvolvimento urbano do DF? Vamos grifar. Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, essa é a função da política de desenvolvimento urbano. Pode até grifar assim. Qual é a função da política de desenvolvimento urbano? Resposta. Objetivo: ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Ponto. Vírgula. Garantindo o quê? O bem-estar dos seus habitantes, e compreende o que compreende, o que tem nessa política. O que está dentro dessa política? Você vai colocar conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território,
uso dos bens e distribuição adequada dos serviços e equipamentos públicos por parte da população. Bacana. Tudo isso se prende à ideia de desenvolvimento urbano. O que, professor, que se prende? Uso dos bens, distribuição adequada dos serviços, ordenação do território. Tudo isso se prende o quê? A ideia de desenvolvimento urbano, que tem como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Beleza? Sem fazer essa leitura, vai e volta, para você entender o contexto do artigo. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano. Ok, então a lei trouxe uma lista de princípios. São o quê? Que vão dar norte para a realização dessa política urbana dentro do DF. Vamos a esses princípios, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do território. Acesso de todas as condições adequadas de moradia, saneamento básico, transporte, saúde, segurança pública, educação, cultura e lazer. A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. A manutenção, a segurança, a preservação do patrimônio paisagístico, histórico, urbânico, arquitetônico, artístico e cultural, considerada a condição de Brasília como capital federal do patrimônio cultural da humanidade. Já estudamos isso aqui lá atrás, né? A prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público sobre o privado. Opa, esse aqui vamos grifar, né? Então, eu tenho como um dos pilares da política de desenvolvimento a prevalência do interesse coletivo sobre a sua casa, sobre o indivíduo. E do interesse público sobre o quê? Privado. Ok? Veja, quando eu disse lá no começo, quando eu falei isso na nossa aula, falando a respeito que a propriedade não é sua, porque se prende a essa ideia, o interesse coletivo prevalece sobre o seu interesse privado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Grifa? Grifa, importante. O incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, com apoio às suas iniciativas. Bacana. Apoiar sempre o cooperativismo e o associativismo. Bacana. O planejamento para a correta expansão das áreas urbanas, quer pela formação de novos núcleos, quer pelo adensamento dos já existentes. Adoção de padrões de equipamentos urbanos comunitários e de estruturas viárias compatíveis com as condições socioeconômicas do DF, adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como as normas urbanísticas e ambientais previstas. De novo, adequação do seu direito de construir ao interesse social público, bem como as normas urbanísticas. Então, tá. Então, meu interesse, de novo, reforçando o inciso 5, o 9 vai tratar disso também, olha, você pode adequar, você pode construir? Pode, mas eu posso fazer do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero, da forma que eu quiser? Não. Tudo em cima disso tem que ter o quê? O interesse, o quê? Público. O interesse social, o interesse público. Então, mesmo até as minhas construções, a minha casa tem que obedecer regras, ok? 5, combate a todas as formas de poluição, bacana, é uma meta também. Controle do uso de ocupação do solo urbano, de modo a evitar a proximidade de uso incompatíveis e inconvenientes, parcelamento do solo, e a edificação vertical e horizontal, excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes, que eu falei para vocês, você pode construir, mas você não, se tiver uma questão de poluição visual, você não pode fazer. Não edificação, subutilização ou não utilização de solo urbano edificável. Bacana. Entendemos, então, os princípios? Evoluindo, vamos lá. A propriedade urbana cumpre a sua função social. Vamos parar aqui. Como eu disse para você, para que a sua propriedade urbana ou rural, ela tem que cumprir o que a função social determina. A função social. Qual é a função social de uma propriedade minha, professor? Qual é a função social da minha casa, dentro de uma cidade? Qual é a função dentro de uma região administrativa, lá do DF? Qual que é a função social? Ele a trouxe. Qual é a função social da propriedade urbana? Vamos lá. Quando atende às exigências fundamentais. Quando vai ser? Quando atender a exigências fundamentais de ordenação do território expressas no plano diretor. Parou. Então, eu tenho que o quê? A minha propriedade urbana tem que obedecer friamente quem? O plano diretor. O plano diretor que vai tratar de como deverá ser realizado a adequada distribuição territorial e alega umas outras regras específicas no perímetro urbano do DF, ok?
de ordenamento territorial, planos diretores, ok, expressas no plano diretor, de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística, além disso, além do plano diretor, legislação urbanística, ambiental, e especialmente quanto ao acesso à moradia, a contraprestação do poder público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação, a proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente, beleza? Então, a função social, quando ela vai cumprir a função social da propriedade urbana? Quando obedecer o plano diretor, os planos diretores locais, a legislação urbanística e ambiental, e especialmente, como eu disse lá atrás, esses outros pontos. Beleza? Fechar um plano diretor, não vai errar. Bacana, vamos evoluir. Vamos falar agora do capítulo 2, vamos falar da política urbana ainda, no capítulo 2, vamos falar sobre a seção 1, que vai tratar dos planos diretores. Vamos entrar a fundo nesse negócio chamado plano diretor, professor. Como é que funciona esse plano diretor? Que eu tenho que obedecer aqui na minha cidade, que eu tenho que obedecer lá no Distrito Federal ou numa região administrativa. Vamos lá. Como é que você está? Você está bem? Está com saúde? A família está bem? Está todo mundo beleza? Espero que sim. Rogo a Deus que sim, tá? Esteja com saúde, firme e forte aí para essa reta final dos seus estudos aí. Se você está vendo esse título último aqui, já está na reta final do seu estudo da lei orgânica. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu digo o seguinte, fala assim a nossa lei orgânica. O ODF terá como instrumento básico de políticas de ordenamento territorial e de expansão dos desenvolvimento urbanos. Quais são os instrumentos? Primeiro, o plano diretor de ordenamento do território do DF. Nós já falamos sobre ele, que é necessário a obediência dele. E como instrumentos complementares, eu tenho a lei de uso de ocupação do solo, a lei de uso e ocupação do solo e os planos de desenvolvimento local. Beleza? Então, quer dizer que os instrumentos básicos de política, quais são os instrumentos básicos? Você vai dizer, plano diretor de ordenamento do território do DF, e complementar ao plano diretor, eu tenho a lei de uso e ocupação do solo e o plano de desenvolvimento local. Beleza? 3 pontos. Plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e plano de desenvolvimento local. Ok? O plano diretor, em especial, de ordenamento territorial federal, a lei de uso, ok? A lei de uso e a ocupação do solo, e o plano de desenvolvimento, o plano de preservação no conjunto urbanístico de Brasília e os planos de desenvolvimento local serão aprovados via lei complementar. Isso aqui é importante? É importante. Todos esses instrumentos serão aprovados via lei ordinária, medida provisória? Não, lei complementar, beleza? Plano diretor é aprovado por qual norma? Lei complementar. Qual é o código de instalação da lei complementar? Já estudamos. Qual é o código de instalação? Maioria absoluta. Qual que é o quórum de votação? Maioria absoluta, ok? Lei complementar, tanto do quórum de instalação como o quórum de votação, a ela se dá por maioria absoluta. Bacana, vamos lá. Evoluindo. O plano diretor, tá, abrangerá o quê? Todo o espaço físico do território do DF, é claro. Todo o espaço físico do território do DF. E nesse plano diretor será estabelecido o quê? O macrozoneamento com critérios e diretrizes gerais para o uso e ocupação do solo. Repetindo, o plano diretor ele abrange o quê? Todo o território físico do TF e estabelecerá o quê? O macrozoneamento, ok? Com critérios e diretrizes gerais para o uso e ocupação do solo. E, além disso, ele definirá estratégias de intervenção sobre o território, apontando os programas e projetos prioritários, e bem como a utilização de instrumentos de ordenamento territorial de desenvolvimento urbano. Ok? Repetindo, estabelece o quê? O macrozoneamento e define o quê? A estratégia de intervenção. Grava aí o começo para você ter aquele slide assim, para você continuar e matar a questão. Beleza? Pra você lembrar. Bacana. Ainda sobre o plano diretor. O plano diretor de ordenamento territorial. Opa, engasguei aqui. Plano diretor, vou falar só ele, tem como princípio assegurar a função social da propriedade, já falamos lá atrás, ok? Mediante atendimento das necessidades do cidadão quanto à qualidade de vida, a preservação do meio ambiente, a justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas. Então, na verdade, o objetivo maior do plano diretor está aqui. Cumprir a função social. Nessa função social, ele vai atender as necessidades quanto à qualidade de vida, a preservação do meio ambiente, a justiça social, dar a terra para quem mereça de terra, e o desenvolvimento das atividades econômicas, beleza? Esse aqui slide é muito importante. Ali está o coração
do plano diretor. Qual é a função do plano diretor? Você vai dizer, primeiro, ele vai dar a correta função social e dando a qualidade de o quê? E vai chegar o quê? Necessidades do cidadão, atendendo às necessidades do cidadão de qual? Qualidade de vida, preservação do meio ambiente, justiça social, desenvolvimento das atividades econômicas. Beleza, plano diretor? Maravilha. Mas, professor, entendi a função do plano diretor, entendi quais são os complementos a ele, entendi que ele vai ser elaborado via lei complementar. Bacana, mas o que tem nele? O que deve conter um plano diretor? Quais são as regras mínimas? O que tem que conter, professor? Você falou de macrozona, mas como é que vai ser? E aí a própria lei orgânica nos traz um roteiro do que tem que constar o plano diretor. Vem comigo, olha só. O plano diretor deverá conter no mínimo, tá? Então, para lá. Se ele falou no mínimo, ele está falando que essa lista aqui não é fechada. Essa lista aqui não é exaustiva. Ela é exemplificativa. Quer dizer que eu posso ter outros critérios além desses aqui estampados. Mas isso aqui é o mínimo que tem que ter. O mínimo que tem que ter no plano diretor é isso daqui. O que tem que ter, professor, o mínimo dele? Vamos lá, densidade demográfica tem que estar ali, é claro, da macrozona, tem que saber quantas pessoas por habitantes tem que ter ali. Né? Delimitação das zonas especiais de interesse social, delimitação das áreas urbanas onde poderão ser implantadas parcelamento da edificação e utilização compulsórias, delimitação das unidades de planejamento territorial, limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento da macrozona urbana, definição das áreas nas quais poderão ser aplicados os seguintes instrumentos: direito de perempção, outorga onerosa de alteração de uso, operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir. 7. Caracterização da zona que envolve o conjunto urbano tombado em limite compatível com a visibilidade. Sistema de gerenciamento, controle, acompanhamento e avaliação do plano. Então, esse aqui é o mínimo que tem que constar. O mínimo que tem que constar dentro do plano diretor para que haja o quê? Plausibilidade da sua execução, ok? O plano diretor, e você vai dizer, professor, mas qual que é o tempo, qual que é o prazo de vigência do plano diretor? Vamos anotar na cabeça, isso aqui é importante, isso daqui é muito importante. Vamos lá, qual que é o prazo? O prazo, para você, Cebolinha, prazo, qual é o prazo? O plano diretor de ordenamento territorial terá vigência de quantos? 10 anos. Vamos colocar bem pequenininho para você não esquecer. 10 anos. PD, terá o prazo de 10 anos, ok? 10 anos. Esse é o prazo de duração do plano diretor. Podendo ser revisitado, podendo ser revisionado, revisão a cada 5 anos. Revisão a cada 5 anos. De 5 em 5 anos eu tenho uma revisão do PD, mas o prazo de vigência deles são de quantos? 10 anos. 10 anos. 10 anos, podendo ser revido de 5 em 5 anos. Bacana. Vamos lá. E aquelas outras paralelas, professor? O plano de desenvolvimento da lei de ocupação do solo, que faz parte de forma complementar ao PD. Como é que funciona? Vamos lá, deixa eu falar deles agora para vocês. Olha só. Os planos de desenvolvimento local e a lei de uso e ocupação do solo, complementares ao plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal, são partes integrantes do processo contínuo de planejamento urbano. Bacana, maravilha. Bacana. Maravilha. Mas aí vem falar certinho como é que isso é feito. Vamos lá, um por um. A lei de uso e ocupação do solo estabelecerá, vamos lá, normas urbanísticas destinadas a regular as categorias de usos por tipo e porte e definirá as zonas e setores segundo as indicações de usos predominantes, usos conformes e não conformes, o conjunto de índices para o controle urbanístico a que estarão sujeitas as indicações para a caracterização das atividades permitidas em cada zona. Bacana. Será encaminhada à Câmara Legislativa, isso aqui é importante, tem cara de prova. Será encaminhada à Câmara Legislativa do DF pelo Poder Executivo no prazo máximo de 2 anos, a partir da vigência do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, beleza? Começou o Plano Diretor, ok? Começou a execução do Plano Diretor. Começado o Plano de Execução, eu tenho 2 anos
para poder mandar para a Câmara Legislativa a lei, via lei executiva, a proposta de lei complementar que vai tratar da lei de uso e ocupação do solo, ok, urbano. Instalou o plano diretor, está utilizando, eu tenho um prazo máximo de quanto tempo? 2 anos, para você apresentar o quê? Essa lei. Essa lei vai de lei ordinária, lei complementar, nós já vimos lá atrás. Beleza? Falei da lei de ocupação do solo, deixa eu falar do plano de desenvolvimento local. O que trata ele? Ele vai tratar de questões específicas das regiões administrativas. Opa! Então, quando eu falo de região administrativa, eu estou falando de plano de desenvolvimento, ok? Quando eu falo de região administrativa, eu estou falando de plano de desenvolvimento, beleza? Não mistura. E das ações que promovam o desenvolvimento sustentável de cada localidade, integrando as áreas rurais e urbanas, assim como detalharão a aplicação de instrumentos de política urbana previsto no plano diretor de ordenamento territorial. Também aplica-se também a área urbana e rural também, ok? Mas a região administrativa em especial vai estar tratada aqui, ok? Os planos de desenvolvimento local serão elaborados por unidade de planejamento territorial, a partir do agrupamento das regiões administrativas, definindo o plano diretor de ordenamento territorial em função da forma e da natureza das relações sociais e suas interações espaciais, além de fatores socioeconômicos, urbanísticos e ambientais. Professor, qual que é o prazo máximo para envio desse daqui? O outro já falou que é 2, e esse daqui? 3 anos, beleza? A partir da vigência do plano diretor, o plano é de 3 anos, a lei de ocupação do uso do solo, 2 anos. Plano de desenvolvimento, 3 anos. Lei de ocupação do solo, 2 anos. Plano de desenvolvimento, 3 anos, a partir da vigência do plano diretor, 3 anos no máximo. E a lei de ocupação, a partir do plano diretor, no máximo, 2 anos. Beleza? Anotou? Anota, senão já mata. Beleza? Embaixo, os planos de desenvolvimento local serão elaborados pelo Poder Executivo para o período de 5 anos, passível de revisão a cada ano. Diferente do plano diretor, que é de 10 anos, podendo ser revisado de 5 anos, esse plano de desenvolvimento, ele será realizado para um prazo de 5 anos, e a cada ano desses 5 poderá ser feito o quê? As suas revisões periódicas. Beleza? Maravilha. O prazo de vigência do plano de desenvolvimento poderá ser prorrogado mediante lei complementar, específica de iniciativa do Poder Executivo por até 5 anos dentro da vigência do plano diretor do ordenamento territorial. Bacana. Então, quer dizer que o plano, ele tem vigência de 5 anos, a cada ano podendo ser revisto, ok? O plano diretor tem quanto tempo? 10 anos. Bacana? 10 anos. Então, quer dizer que, se eu tenho 10 anos, o plano aqui de execução, o plano de desenvolvimento local, ele vai ter o prazo de 5 anos, podendo ser revisto a cada ano. E esse prazo de 5 anos, ele pode ser ainda prorrogado por mais 5 anos, desde que fique dentro do prazo de 10 anos do plano diretor. Então, quer dizer que a cada plano diretor poderá ter quantos planos de desenvolvimento? 1, 2, ok? Se o primeiro for prorrogado mais uma vez. Fechou? Maravilha. Grava os prazos, viu, gente? Grava os prazos. Maravilha. Vamos lá. O PPL, o plano plurianual, aquele plano que é determinado para 4 anos, ok? Lembra disso? A lei de diretrizes orçamentárias, ok? A lei de diretrizes orçamentárias, LDO, a LDO, ela que é aquela que fica entrelaçando dos 4 anos, ela faz um caminho de metas a médio prazo, ela faz um link do plano pluri com a lei de orçamentária anual, que é a LOA, ok? A LOA, as 3, a PPP, o plano plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA deverão constar propostas integrantes do Plano Diretor de Ordenamento Território dos Planos de Desenvolvimento Local, ok? Então, lá tem que estar constando, nessas leis orçamentárias, tem que constar o quê? O Plano Diretor e o Plano de Desenvolvimento. Bacana? O poder público do DF, em relação às áreas não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas, aplicará o disposto no artigo 182 da Constituição Federal, a fim de impedir distorções e especulação da terra como reserva de valor, ok? Aquela, normalmente, o cara vai ter o imóvel só para poder, digamos assim, para valorizar e depois vender, né? Não que esteja errado, mas tem que estar realizando devido à ocupação do solo. Nós já estudamos aqui as hipóteses. Evoluindo, vamos para a seção 2, vamos falar sobre o sistema de informação do territorial urbano do DF. Sistema de informação territorial e urbano do DF. O 324 fala assim, ó, o sistema de informação territorial urbano do DF englobará informações sobre os aspectos regionais, microrregionais, físico-naturais, socioeconômicos e institucionais, uso e ocupação do solo, ok?
habitação, indústria, comércio, agricultura, equipamentos urbanos, qualidade ambiental e saúde pública, ok? Então, todas as informações fazem parte desse grande contexto, desse sistema de informação territorial, ok? Fica assegurado ao cidadão acesso à informação constante no sistema de informação territorial e urbanas do DF, obrigatória a divulgação pelo Poder Executivo daquelas de relevante interesse para a coletividade. No site, vai ter que estar, no site ou qualquer outro meio de divulgação, vai ter que estar estabelecendo essas informações da ocupação correta do solo, por exemplo. Beleza, sem muita importância esse ponto. Vamos evoluir. Vamos falar da seção dos instrumentos da política de ordenamento territorial e do desenvolvimento urbano. Só o 325 fala assim, ó, na execução da política de ordenamento territorial, expansão e desenvolvimento urbano, será utilizado o instrumento básico definido no artigo 63 da Lei Orgânica, ok? Serão utilizados ainda quando couber os instrumentos definidos na legislação do Distrito Federal e na regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição. Ele está fazendo remissões a outros instrumentos que devem ser realizados para essa correta utilização do ordenamento territorial urbano. Beleza? Maravilha, sem muitos detalhes, eu ia até pular esse artigo, tinha muitas remissões, mas ele faz link aqui com a próxima sessão que eu preciso falar com vocês, que é importante, beleza? Mas deixa eu passar um intervalinho, vamos tomar um cafezinho e a gente volta para poder, depois do intervalo, bater essa sessão aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Voltando... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Kleber Pinho, né? O professor Kleber Pinho manda muito bem em lei orgânica e ele gravou essa lei orgânica do Distrito Federal, especialmente para você, aluno da Lá Concursos. Essa aqui é uma aula demonstrativa para você aí sentir firmeza aí nas aulas da Lá Concurso. Eu faço um convite muito especial para você, tá? Você que quer assistir o final dessa videoaula, quer ter o material de apoio, assistir lá no nosso site, na sua área exclusiva do aluno, eu convido vocês a fazer um pequeno investimento aqui de apenas R$10. É isso mesmo, né? R$10, o que você compra aí com R$10? Você não compra nem um McDonald's mais com R$10, né? 30 dias de acesso, você vai ter direito aí à lei orgânica do DF aqui no site da Lá Concurso. Tudo bem, pessoal? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.